Motorola One Vision e Mi 9 SE podem não ser os melhores intermediários do mercado, mas não deixam de ser boas opções disponíveis no Brasil. Para quem está em dúvida entre os dois, ou só quer saber qual deles é melhor em desempenho, bateria, câmera e outros aspectos, este é o vídeo certo. Segue Cultura Celular neste comparativo para ver quem vence. Para começo de conversa, esses dois modelos têm formatos diferentes. O Mi 9 SE mantém a proporção 19:9, que tem sido padrão da indústria nos últimos anos, enquanto o One Vision já parte para o 21:9, como se viesse do futuro. A tendência é que esse seja o formato padrão dos displays mais para frente. Assim, apesar de ter tela com mais polegadas, o modelo da Motorola tem quase a mesma largura do Xiaomi. E claro, é bem mais alto. Os recortes para as câmeras frontais também são diferentes. O One Vision aposta no furo na tela, posicionado no lado esquerdo, ao passo que o Mi 9 SE tem o Note em formato de gota centralizado. Os corpos dos aparelhos são de vidro e metal com pegada bastante parecida. Ambos trazem capinha protetora na caixa, então fica uma preocupação a menos, independente de qual deles você escolher. O Mi 9 SE fica com o primeiro ponto porque tem melhor aproveitamento de suas dimensões para tela e outros componentes. Em recursos, o One Vision traz os gestos da Motorola, apesar de fazer parte do programa Android One. Opções de desbloqueio são as mesmas, mas o Mi 9 SE já traz leitor de impressão digital na tela. E também tem emissor infravermelho para funcionar como um controle remoto. Mais recursos bacanas, então é outro ponto para o Xiaomi. Tela maior em proporção do futuro, mas será que o Motorola One Vision realmente entrega qualidade de exibição superior? A resposta é não. O Mi 9 SE alcança brilho mais alto sem perder detalhes da exibição. Aqui não é só o fato de ter display AMOLED, a calibragem é melhor, ficando próxima de smartphones top de linha. O One Vision ainda fica um pouco abaixo, então é mais um ponto para o Mi 9 SE. Em qualidade sonora, ambos oferecem alto-falante mono, mas o One Vision consegue finalmente vencer. A Xiaomi sempre ficou devendo nessa parte, o fato de ter a entrada P2 é mais uma vantagem para o One Vision. Olhando os resultados de benchmarks, a conclusão é que o hardware do Mi 9 SE é mais parrudo do que o Motorola One Vision, que usa uma plataforma da Samsung, um Exynos quase igual ao do Galaxy A50. Mas nosso teste de velocidade mostrou que a diferença não é muito grande para o uso diário. O Mi 9 SE fechou a abertura e reabertura dos aplicativos com apenas 2 segundos de vantagem. Quem vai notar mais a diferença é quem joga. O Snapdragon 712 realmente tem melhor performance nesse caso, rodando os títulos que testamos sem nenhum problema. Não que o One Vision não tenha ido bem, mas é nitidamente inferior para títulos mais pesados. Mais um ponto para o Mi 9 SE. A autonomia é o maior calcanhar de Aquiles dos celulares do programa Android One e o Motorola One Vision não é nenhuma exceção. Apesar de o Mi 9 SE ter sido um pouco decepcionante nesse aspecto, o seu concorrente deste comparativo foi ainda pior, não chegando a 13 horas de uso em um teste padronizado. O Xiaomi ficou em cerca de 16 horas e meia e de novo ponto para o Mi 9 SE. No tempo de recarga, o One Vision demora mais de 2 horas para preencher os 3.500 mAh, enquanto o Mi 9 SE demora cerca de 1 hora e meia para fazer a mesma coisa, mas com um pouco mais de 3.000 mAh, que ainda duram mais tempo, ou seja, mais um ponto para o Xiaomi. Os conjuntos de câmera não são iguais e o Mi 9 SE sai em vantagem por ter mais recursos, com 3 lentes que oferecem quadros diferentes. O One Vision tem 2 câmeras, mas uma é só um sensor de profundidade. Com boa iluminação, o modelo da Motorola peca ao exagerar na exposição, estourando não apenas áreas claras do fundo, mas também no objeto principal. Apesar disso, com iluminação mais suave, ele mostra nitidez melhor que o Mi 9 SE. Usar o HDR sempre ativado também pode te ajudar a conseguir cliques melhores nos dois modelos. Com pouca luz, o recurso Night Vision ajuda a melhorar a nitidez da imagem. O Mi 9 SE também tem o modo noturno, mas ele só clareia um pouco a foto, deixando ela mais granulada também. Xiaomi tem as lentes teleobjetiva e grande angular que não fazem um trabalho muito bom, mesmo com boa iluminação, mas ainda são uma opção extra para o usuário que o One Vision não oferece. Mesmo assim, o ponto no conjunto principal acaba ficando com o dispositivo da Motorola, que tem qualidade geral melhor, mesmo sem zoom ou campo de visão ampliado. Para quem gosta de selfies, tem aqui 2 opções bem razoáveis para intermediários. A resolução máxima é maior no One Vision, mas o Mi 9 SE tem nitidez bem bacana. No geral, incluindo cenários com pouca luz, o modelo da Motorola consegue de novo ficar à frente e conquista mais um ponto, reduzindo um pouco mais a distância. Em gravação de vídeo temos 2 modelos que captam em 4K com a principal e Full HD com a frontal. Qualidade é razoável com estabilização um pouco fraca em ambos. O áudio também deixa a desejar. Sem grandes vantagens para nenhum dos lados, temos aqui um empate. Falar de preço de modelos da Xiaomi é sempre cheio de poréns. O valor oficial do Mi 9 SE no Brasil não é nada animador, mas existem importadores que oferecem o aparelho via marketplace na internet com valor na faixa dos R$ 1.600 atualmente, que é razoável pelo conjunto geral.
O OneVision fica um pouco abaixo disso, mas tem garantia nacional, o que pode ser um bônus bem interessante. O Motorola OneVision consegue equilibrar o comparativo graças à câmera e ao fato de ter preço menor com garantia. Se você gosta de tirar muitas fotos, o modelo da Motorola deve te agradar mais. Mas lembre-se que o Mi 9 SE tem a câmera teleobjetiva e a ultra-wide a mais. No geral são dois aparelhos bastante próximos. Quem busca mais performance e bateria certamente ficará bem mais servido com o Mi 9 SE, que também não fica tão atrás assim em câmera. E aí, você concorda? Conta pra gente a sua visão aqui nos comentários embaixo. Aproveita para deixar sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar mais análises e comparativos. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Dá uma olhada lá na descrição que tem links com ofertas para os dois modelos, além, claro, da matéria completa lá no tudocelular.com, onde também publicamos guias para ajudar na escolha do seu próximo celular. Um abraço e até mais!